Olá, amigos da TV Placar, estamos chegando aqui depois da vitória corintiana na estreia de Dorival Júnior pela Copa do Brasil. Timão venceu pelo placar magro de 1-0, num jogo sem brilho, mas com vitória para trazer aquela tranquilidade necessária no início de trabalho de um treinador. Imagine perder, tropeçar logo na estreia. Isso não aconteceu. O Corinthians foi a Novo Horizonte e venceu o Novo Horizontino no jogo de ida. A volta acontece dia 21 de maio em Itaquera. E aí o Dorival inventou uma escalação metade titular e a outra metade alternativa. Deixou alguns jogadores fora. O Memphis, o Gustavo Henrique não podiam jogar de nenhum jeito. Então esses dois não contam. O Garro também está afastado já há um bom tempo. Mas, por exemplo, ele deixou Carrillo no banco, Yuri no banco, Ranieri, Martinez, jogadores que depois entrariam no segundo tempo da partida. Tem uma coisa curiosa, o Novo Horizontino, treinado agora pelo Humberto Luzer, e que recentemente estava comandado pelo Eduardo Batista, filho de Nelsinho Batista, que um dia dirigiu o Corinthians. No ano passado, o Novo Horizontino não tinha posse de bola. Era o time com o menor número de posse de bola, de tempo de posse de bola da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, o Corinthians, em muitos momentos, deu a bola para o Novo Horizontino. Toma a bola aí, vê o que vocês vão fazer. E o Novo Horizontino não soube fazer, porque o Corinthians marcou bem, Se fechou ali, principalmente depois de ter feito 1-0 aos 10 minutos com o espanhol Héctor. Então também foi uma coisa interessante ali, tática, que o Dorival fez a partir principalmente do segundo tempo. Finalzinho do primeiro tempo e praticamente o segundo tempo inteiro. Dá até para entender, O Novo Horizontino tinha que ir para o ataque e abrir a possibilidade de um contragolpe para que o Corinthians fizesse o segundo gol. Essa era a ideia do Dorival. Mas não aconteceu, O Corinthians no segundo tempo só teve uma chance com o Héctor, que chutou mal dentro da área, e as duas melhores oportunidades foram do Novo Horizontino, com o Patrick de cabeça, com o Hugo espalmando, e o Marlon perdendo o gol mais feito do Novo Horizontino. Aos 43, ele, a bola, o goleiro e o gol, ele mandou a bola lá para Mirassol, Então essas foram as duas grandes chances da equipe do Novo Horizontino, e aí o Corinthians arrematou essa vitória. O início do jogo, até o Novo Horizontino parecia um pouco melhor, mas aos 10 minutos o Mateuzinho rouba uma bola na saída de jogo do Novo Horizontino, passa para o Thales Magno, para mim o melhor jogador do Corinthians em campo, muito pela entrega também e por essa assistência, e aí ele deixa o Héctor cara a cara para fazer o único gol da partida. Havia uma dúvida se estava impedido o Thales na hora que recebeu a bola, checagem no VAR, e aí a definição de que não, ele estava em posição legal, portanto o gol foi legal, valeu o gol, 1-0 Corinthians. Corinthians jogou muito recuado no primeiro tempo, e o início de jogo do Corinthians muito em cima do Hugo goleiro e da linha de 4, com os dois laterais, Mateuzinho de um lado, Angileri lá na esquerda, e os dois zagueiros Ramalho e Kaká. E isso deve ter dado ali uma preocupação na torcida corintiana, porque, vamos combinar, o Kaká não é o jogador mais talentoso que tem para ficar trocando passes, principalmente ali no momento, no local do campo, no momento ali, de pressão do adversário, ele poderia ter perdido essa bola. No segundo tempo, quase que ele se complica, inclusive. O Ramalho não está no melhor momento, é verdade, o Ramalho tentou uma hora sair jogando, foi mal. O Mateuzinho não é o forte do Mateuzinho, a gente não sabe muito bem qual é o forte do Mateuzinho, mas também não é ficar trocando passes defensivos. E o Angileri é o melhor deles, Só que o Angileri veio aí de uma situação de contusão e ainda não é o Angileri, dos primeiros jogos com a camisa do Corinthians. Então o Corinthians jogou muito recuado, E quando a bola ia para o meio-campo, em vez dos jogadores darem sequência na jogada, fazendo a transição ofensiva, a bola voltava novamente para a defesa corintiana. Foi um Deus nos acuda, O meio-campo formado com o Maicon, Charles, Alex Santana e Bidon, mais brigou
para ter a posse de bola do que, com a posse de bola, tentar organizar alguma coisa saudável, né? O Charles, por exemplo, correu bastante, lutou, o Alex Santana também. Enfim, muita transpiração, mas pouca inspiração para criar jogadas para os atacantes Hector e Tales. E o Tales teve um papel importante, porque ele também ajudou o Corinthians no momento em que o Corinthians não tinha a posse de bola, né? Ajudou na marcação, no sistema de marcação. Esse foi o jogo do Corinthians para a estreia, né? Sem alguns titulares, com alguns jogadores que não estavam jogando, como o Kaká, o próprio Charles, o Hector, e dessa forma, né, com jogadores com a qualidade menor, o time do Corinthians conseguiu chegar a essa vitória. Mais importante do que qualquer essa análise de ter jogado bem ou não, e o Corinthians não fez um grande jogo, o que vale é a vitória. Estreia com vitória, é isso que é importante. Agora, no sábado, com a volta dos titulares, não sei se o Memphis vai jogar, mas com o time praticamente titular, ou quase ele todo titular, o Corinthians enfrenta um adversário de outro nível, que é o Internacional. Aí a coisa será diferente. Mas o que vale nessa estreia é a vitória, porque estrear com derrota é o que nenhum técnico deseja. Nesse aspecto, o Dorival cumpriu a missão. 1-0 no Novo Horizontino, encaminhando essa classificação para a próxima etapa da Copa do Brasil. Tchau, amigos. Deixe o seu like, acompanhe a nossa programação e 11 da manhã a gente volta no Opinião Placar. Tchau.